Bienvenidos a todos y todas, les agradecemos por acompañarnos en este encuentro que va a tratar sobre el impacto del COVID en el proceso electoral de Brasil de este año. Les pido disculpas por no poder conectar la cámara. Ahí está, le vamos dando ingreso a los participantes. Bueno, antes de comenzar con las exposiciones de nuestros participantes, nuestros expositores, perdón, les quería contar muy brevemente de qué se trata CAOESTE, que es una entidad regional que reúne a autoridades electorales y organismos electorales subnacionales de América Latina, académicos, especialistas en materia electoral, empresas que trabajan con tecnología aplicada a las distintas etapas de los procesos electorales, con el fin de intercambiar experiencias acerca de los procesos electorales en América Latina. Para esto tenemos diferentes iniciativas, tenemos un podcast donde pueden encontrar entrevistas a prestigiosos expertos. Justamente Paula Gómez, nuestra moderadora de hoy, fue nuestra entrevistada en el primer episodio, lo pueden escuchar en nuestro canal de Spotify. Tenemos una revista digital de publicación bimensual, charlas, conferencias, seminarios. Estamos trabajando en esta primera iniciativa editorial que tratará sobre la aplicación de tecnología en los procesos electorales, y invitamos a nuestros miembros de Argentina, Brasil y México a participar. Y si todo va bien, estará disponible en octubre, tanto en formato físico como digital. Además, los miembros de CAOESTE tienen acceso a todos los cursos de la Escuela de Capacitación de CAOESTE. Y bueno, con esto los invito a todos a sumarse. Al finalizar la charla le vamos a enviar más información por correo. Y ahora sí le doy el uso de la palabra a Paula Gómez Moreira, es doctora en Relaciones Internacionales y miembro de la red de politólogas, quien moderará nuestro panel. Olá, obrigada. Inicialmente eu queria agradecer o convite da CAOESTE e dizer que eu estou muito feliz com essa iniciativa, porque vai ser um desafio muito grande nessas eleições esse ano, em meio à pandemia. Eu queria iniciar introduzindo introduzindo inicialmente, eu sou Paula Gomes Moreira, doutora em Relações Internacionais, já trabalhei em várias missões internacionais, monitorando eleições aqui pela América Latina, e hoje eu tenho a felicidade de estar aqui com nossos panelistas, a doutora Ângela Issa Rauná, que é juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, o doutor Vinícius Quintino de Oliveira, que é coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional do Espírito Santo, e o doutor Wagner de Souza, que é advogado eleitoralista, especialista em direito eleitoral. Algumas instruções iniciais para a nossa conversa de hoje, né? Cada um dos panelistas vai ter entre 10 e 15 minutos para fazer a sua apresentação. Eu gostaria que fosse levado em conta também as suas considerações finais, tendo em conta os demais participantes dessa nossa conversa. E também pensando que ao final a gente vai ter a participação das pessoas que estão online conosco aqui no Zoom, da nossa audiência, e especificamente para a nossa audiência, dizer que as perguntas elas têm que ser feitas via chat. Eu vou anotar todas e vou deixar aqui para que elas sejam respondidas ao final do evento. Sendo assim, eu já vou dar início ao nosso evento de hoje. Eu gostaria de convidar a doutora Ângela a fazer a sua exposição. Boa tarde, doutora Paula. Vou tentar cronometrar aqui para não correr o risco, mas fique muito à vontade se com 1 minuto você me avisar do tempo. Agradeço a CAOESTE o convite, agradeço na pessoa do doutor Jesus, agradeço também a Nicole, os contatos sempre muito delicados.
cumprimento o doutor Vinícius, o doutor Wagner, vejo que também nos assiste aí o doutor Adriano, sejam todos muito bem-vindos, né? E compartilho aqui, então, né, algumas ideias que, para mim, considerei aqui como os maiores desafios que enfrentaremos nas próximas eleições em virtude da pandemia. E, para isso, assim, eu fixo uma premissa inicial, né, considerando que a pandemia ela impactou a nossa vida em proporções assim inimagináveis, de coisas mais simples do nosso dia a dia, a questão do ir e vir, o uso da máscara, até questões mais complexas, como é mesmo, né, a questão da discussão da realização das eleições. E me chamou muito a atenção uma analogia feita por uma professora de Minas Gerais e um desembargador, que é a Ingrid Dantas, e o desembargador Antônio Rocha, em que eles fizeram uma analogia, né, que a época do Juscelino Kubitschek, né, ele fez ali um famoso slogan que se tornou conhecido, né, o desenvolvimento de 50 anos em 5 anos. E aqui, em razão da pandemia, nós tivemos essa virtualização da vida, né, de 50 anos em 6 meses, talvez, né? Porque mudamos muito a nossa maneira de ser, virtualizamos as próprias sessões dos tribunais, hoje realizadas, os serviços dos tribunais, todos eles realizados sem a necessidade de presença física. Então, esse novo cenário, ele, sem dúvida nenhuma, também atingiu, impactou a programação das eleições, né? E isso em 2 momentos. Um momento antes da aprovação da emenda 107, que eu considero que aí nós superamos um grande problema, não é? Porque antes se discutia, se preocupava se haveria prorrogação, né, de mandato, se haveria unificação das eleições, e isso nós superamos, né? Superamos aí com um diálogo muito bem travado, um diálogo institucional muito bem travado entre a Justiça Eleitoral e o próprio Congresso, e as condições foram as melhores para que se ainda pudessem realizar nesse mesmo ano. Mas, sem dúvida nenhuma, a emenda ela trouxe, né, modificações também, não só em realização à data das eleições, mas por consequência da mudança da realização das eleições, outros prazos também foram impactados, né, e outras maneiras de se fazer o que se estava habituado a fazer presencialmente também veio para esse meio digital. Então, quando se fala em convenções, houve, por exemplo, a possibilidade de realização de convenções virtuais, né? Impactou-se aí a questão de tempo de registro e, principalmente, a questão da propaganda. Então, aqueles debates que nós estávamos habituados ali a assistir no corpo a corpo, né? Hoje eles acontecem aí de outra forma, acontecem, né, também, né, é possível, e aí a questão da conciliação desse conceito da vedação de, né, acúmulo de pessoas, de não ter lá acúmulo de pessoas, então também possibilitou-se fazer aqui via internet. Então, eu vou resumir minha fala, né, aqui, trazendo 3 desafios principais que eu considero que nos impactarão bastante as eleições. E, a meu ver, né, o primeiro deles surge em relação ao próprio direito de participação. E um direito de participação no seu duplo viés. Primeiro, em relação à participação dos candidatos, né, em que eu gostaria de buscar resposta, né, para saber
será que as convenções virtuais, elas também serão capazes de propiciar um debate, né, e escolha de candidatos fundados na liberdade e na igualdade de participação? Nós vamos experimentar isso. Ainda não passamos, eu acho que é uma questão que nós vamos ainda experimentar. E o segundo viés, né, do próprio candidato. Também se afetou muito esse viés. Conversava com o Vinícius antes do início do evento, falando de exemplo da candidata Tabata, que se elegeu, não é, com uma plataforma na internet. Então, sem dúvida, né, desde Barack Obama, a gente viu que a internet ela acabou revolucionando a forma de fazer política. Mas tomando a nossa realidade aqui no Brasil, né, e aí eu falo em dados relativos aos 3 últimos meses de 2018, né, da Agência Brasileira de Tecnologia, aproximadamente 25 milhões de pessoas não têm acesso à internet. E por variados motivos, desde a questão de inexistência de sinal até a impossibilidade de acessar, né, volume de dados em quantidade por uma questão, então, de renda, né, de não conseguir aí, acessar matérias suficientemente, aí, vídeos e coisas, ou participar aí de eventos. E aí, certamente, então, está o nosso primeiro desafio, né, para a realização das eleições em tempos de Covid, a exclusão digital. Então, essa exclusão digital, eu creio que ela vai afetar o nosso direito de participação, né? Nesses dados que eu trouxe da Agência Nacional, né, então, se infere o seguinte: quase metade das pessoas que não têm acesso à rede, né, dessas, 41,6% diz que o motivo para acessar é não saber usar. 1 em cada 3 dessas pessoas, ou seja, 34,6%, diz não ter interesse. E para 11,8% delas, o serviço de acesso à internet é caro. Então, assim, são vários motivos. Então, considerando esses números de pessoas que estão à margem, torna-se preocupante o fato das limitações impostas, por exemplo, a questão da aglomeração. E aí a gente sopesa. Nós estamos falando aqui de direitos fundamentais. Nós temos o próprio Marco Civil da Internet, em 2014, dizendo que o direito de acesso, né, é direito à cidadania, a própria ONU reconhecendo como direito humano a questão do acesso à conectividade como direito fundamental, e essa exclusão, então, ela fragiliza aí, posto que 25% de pessoas, né, olhando do ponto de vista do eleitor, né, a escolha ficará prejudicada, porque não vai ter a aproximação necessária para conhecer o programa desse candidato. Indo já para o segundo desafio, e aqui rapidamente, já me apontou a Paula, que eu tenho agora, deve ser acho que 3 minutos, né? A questão da desinformação, né? E o combate dessa desinformação. Lembro aqui de uma fala do ministro Carlos Horbar, não é? Em que ele, recentemente, num evento, disse que temos que enxergar direitos políticos como liberdade de expressão, no caso do discurso político e da reunião, no caso do comício, e condicionar esses direitos em nome da melhor e da maior precaução na condução dos trabalhos eleitorais em ambiente de pandemia. Então, essas restrições, né, nós temos que sopesá-las aí com muito cuidado. Então, como essa liberdade de expressão será veiculada, na grande maioria, nas redes,
há que se tomar como cautela, né, que a descentralização desses protagonistas da disseminação da propaganda eleitoral, né, tornou aí talvez o trabalho da justiça eleitoral um tanto hercúleo na questão, né, da aferição, da lisura dessas informações. Então, tanto a publicação por parte de candidatos, como o replique pelo eleitor, que não confirma a veracidade dessas informações, mas que simplesmente, né, se coincide com o que ele pensa, ele replica ali sem pensar. Então, aqui o desafio, né, é que essa liberdade de expressão ela deve apegar-se à qualidade e lisura da informação veiculada. O combate da desinformação, ele passa pela informação correta. E o terceiro desafio, eu acho que tem muito também a ver com a questão de cidadania, civilidade, né, alteridade do eleitor, porque está relacionada aqui ao combate da polarização, que também, né, em razão do uso das redes sociais, ela se mostrou aí bem intensa, em especial a partir das eleições de 2018. E aí esse eu considero que é o nosso terceiro desafio. E lembro aqui um trecho de um artigo, até de 2012 ainda, de uma procuradora do Rio Grande do Sul, que é a Temis Limberger, que ela fala que no Estado Democrático de Direito assegura-se a informação, pois a comunicação é essencial à democracia. Então, assim, a gente não pode vedar a comunicação. Nós temos o direito de nos comunicar, seja qual forma for, presencial, virtual, né? Mas nós não podemos aqui disseminar ódio, violência, e é isso que vem acontecendo a ponto de afetar, como a gente viu nas últimas eleições, até mesmo relações familiares. Então, finalizo a minha fala com o pensamento de Manuel Castells, né, para quem a força e a estabilidade das instituições, elas dependem da sua vigência na mente das pessoas. Se for rompido o vínculo subjetivo entre o que os cidadãos pensam e querem, as ações daqueles que a quem elegemos produzem o que denominamos crise de legitimidade política. Então, nós fomos capazes de fazer um diálogo institucional confortável para sair uma emenda constitucional que propiciou as eleições esse ano, e o nosso desafio, então, enxergo que está na questão de superar a exclusão digital, o combate à desinformação e o combate à polarização, que tende muito, né, a ser intensificado nas redes sociais. Então, eu termino aqui, fico à disposição das perguntas e também aos complementos que se fizerem necessários. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, doutora Ângela, foi ótima a sua palestra. Vamos agora, então, com o doutor Vinícius Quintino de Oliveira, coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Eleitoral do Espírito Santo. Por favor, Vinícius, a sua fala agora. Bom, boa tarde, Paula, boa tarde, pessoal. Bom, em primeiro lugar, gosto de agradecer, né, a oportunidade de participar aqui desse evento, poder ouvir e poder aprender com a doutora Ângela, que são minhas referências, né? São pessoas que merecem esse reconhecimento não apenas pela produção acadêmica que produzem, mas pela participação como juristas, como membros de tribunal, né? Então é realmente motivo de muita alegria e merece o justo reconhecimento aqui desta conferência, né? E falar aqui em reconhecimento, que é um dos traços do otimismo, eu sigo a linha e ouso trazer uma visão oposta à da doutora Ângela, não contrariando-a, mas com um olhar, né, seguindo o que pediu o eminente ministro Tarcísio de Vieira, um dos juristas mais reconhecidos, né, do Tribunal Superior Eleitoral, para que levássemos em consideração o pesar, a dor, o sofrimento das pessoas
que estão enfrentando essa pandemia, mas sem esquecer de olhar para uma capacidade de futuro, né? Um olhar de esperança no qual a humanidade está sendo colocada e desafiada a descobrir soluções promissoras, soluções que só são possíveis, né, em tempos de desafios como tem sido a da pandemia do Covid-19. E falar em otimismo no caso de uma pandemia como essa, que nos traz uma crise de saúde, mas também uma crise jurídica, uma crise econômica, uma crise social, ela exige um duplo desafio, né? Ao mesmo tempo em que devemos tentar encontrar soluções para o problema da saúde, continuar a rodar a roda da democracia, né? As eleições, por exemplo, são exemplos que não podem parar. A Constituição previu a periodicidade como cláusula pétrea e a Justiça Eleitoral é desafiada, então, a garantir que essas eleições ocorram num cenário completamente novo e super complicado de lidar. E, na ocasião, o ministro Tarcísio dizia ainda que a Justiça Eleitoral, esse ano, ela está imersa numa situação de completa reviravolta em seus conceitos, né? Paradigmas antes tidos como imutáveis, ilegais, impossíveis, hoje estão sendo superados como algo legal, possível, aceitável, testado e confirmado, gerando inclusive bilhões em economia de recursos. E é isso que eu trago agora à reflexão, né? Se é verdade que tudo tem dois lados, se é verdade que um momento de crise carrega em si dor, sofrimento, mas também oportunidades, né? Será que podemos falar agora, hoje, em exemplos positivos de superação de boas práticas eleitorais no meio desse imenso desafio, né? Para onde estamos indo? Será que esses paradigmas nos apontam alguma solução? Bom, de fato, não é novidade para ninguém, a história tem mostrado isso, né, que momentos de crises sempre vieram acompanhadas de superação por parte da humanidade, né? Epidemias, pandemias, grandes guerras mundiais, todas elas foram momentos de muita dor e muita transformação para a humanidade, mas em todas elas foram possível observar pontos de superação, né? Me relembro aqui da peste bubônica, né, na Europa medieval, exterminou praticamente um terço da população europeia, mas foi o catalisador de uma imensa transformação na logística e no sistema de importação e exportação, né? Lembro aqui da pequena ilha do Haiti, né, com o problema da febre amarela, né, que torturou a população haitiana, mas talvez não tanto quanto a dominação francesa, e foi um dos motivos, né, de pressão para reduzir a dominação francesa sobre o povo haitiano, né? Lembro da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que também foram episódios lamentáveis da história da humanidade, mas foram momentos de construção, desenvolvimento de tecnologias de maneira inimagináveis, né? Tivemos uma revolução nas comunicações, no sistema de logística, no sistema de produção industrial, enfim. Essa característica é hoje deslocada por um ambiente democrático no seguinte ponto, né? Será que conseguimos, de fato, observar essa transformação no ambiente democrático, principalmente no contexto em que 70 países, né, um dado recente do IDEA, 70 países alteraram o seu calendário eleitoral e em todos eles uma preocupação quanto à abstenção dos eleitores, né, quanto ao não comparecimento das urnas dos eleitores. E aí eu lembro que a realidade brasileira também sofre, eleição após eleição, sofre com o problema da abstenção. De 2002, algo em torno de 22% de pessoas não compareceram às urnas, chegando a 34% na eleição de 2018. Veja, um terço da população brasileira optou por não votar ou não pôde votar, justificou o seu voto, né? Outros anularam, votaram em branco, mas um terço, concordo, né, que a questão da legitimidade política não é um cálculo aritmético, mas também um terço de abstenção não é saudável para nenhuma democracia.
Então, estamos vivendo esse desafio nessas eleições. E dentro desse contexto, o Brasil tem demonstrado posições, soluções que merecem, sim, o reconhecimento da comunidade eleitoralista, né? Trago, por exemplo, um exemplo que a doutora Ângela trouxe agora, que é a própria edição da Emenda Constitucional 107 de 2020, né? Um exemplo de superação republicana, de uma negociação, de uma interação entre o Poder Judiciário e o Congresso Nacional, que aprovou uma emenda constitucional em tempo recorde. Aprovar uma emenda constitucional do Brasil não é algo fácil, né? E principalmente num momento tão rápido assim. E essa aprovação, ela veio num contexto em que, se não tivéssemos essa aprovação, aí sim nós teríamos uma questão muito complicada. Uma ameaça de uma decisão, de uma regulamentação por liminar pelo Supremo Tribunal Federal, né? Outras tantas pelos juízes eleitorais por todo o Brasil. Enfim, foi um pequeno exemplo, né? Um grande exemplo de uma superação democrática e republicana brasileira. Mas o que eu trouxe aqui para vocês de inovação, que pode ser, inclusive, apresentado e replicado à comunidade internacional, foram 3 grandes exemplos práticos em que o Brasil demonstrou uma capacidade de sobreviver e se adaptar aos desafios que esse distanciamento social implicou, né, levando em consideração a premissa de que não poderíamos estender mandatos, de que deveríamos realizar as eleições. E esses 3 exemplos, eles têm uma básica em comum. Nenhum deles aconteceu por uma descoberta tecnológica mirabolante, né, nesse período de pandemia. Não foi um problema da tecnologia, foi, na verdade, uma alteração conceitual, foi uma alteração de institutos jurídicos, uma verdadeira quebra de paradigma daquilo que antes era inaceitável e inconcebível e que agora, dada esse desafio, foi catalisado, né, pela necessidade de manutenção da democracia e se tornou algo possível, permitido, e aí chego a dizer, ao final, que sem retorno. Caminhamos para uma solução que será melhorada, evidentemente, mas que não voltará ao que era antes. E essas 3 soluções são, primeiro, o cadastro eleitoral, e aí com foco no fechamento do cadastro totalmente à distância, totalmente online, quebrando o primeiro paradigma, que é a necessidade de presença física do eleitor. Inscrever-se eleitor no Brasil não era um ato sem nenhuma formalidade, né? Pelo contrário, era uma declaração de que aquela pessoa teria o poder do voto, e o voto tem um poder que merece ser considerado, né? Então, exigia-se uma certificação, uma autenticação, não poderia ser feito por intermédio de uma outra pessoa, deveria seguir um ritual no qual o juiz eleitoral deveria assinar o título eleitoral, né? Isso depois modificou para uma chancela, mas o procedimento original era esse. E, inclusive, buscar o título eleitoral era algo complicado. Uma outra pessoa não poderia buscar, o eleitor deveria assinar o RAI, né, o requerimento de alistamento eleitoral, na frente de um servidor, e aí sim estaria completo essa fase. Todo mundo sabe que o Brasil sofre com um péssimo hábito de deixar as coisas para a última hora. O eleitor brasileiro acabava criando um superacúmulo no que nós chamamos de fechamento do cadastro eleitoral, né? Eu posso entrar mais nesse momento no momento posterior, mas o Brasil, para as eleições brasileiras acontecerem, é preciso um marco, um deadline no qual todo esse cadastro é carregado para as urnas eletrônicas, né? E esse marco, ele fazia com que o eleitor criasse uma super mega aglomeração, né? Estamos falando aqui de 140 milhões de eleitores, né? Bom, esse processo foi desenvolvido um novo sistema totalmente online, e aí a primeira dúvida, será que nós vamos sofrer uma perda muito grande em razão do que a doutora Ângela trouxe, né? Que é um problema também muito sério da inclusão digital? Será que vamos sofrer uma perda muito grande? E, para nossa grata surpresa, nós tivemos aí um aumento de 4 milhões de eleitores. Nós tivemos um aumento muito grande de 4 milhões de eleitores. Então, foi um resultado excepcional.
Fica sempre a dúvida, né, se poderíamos, em vez de 4, ter 8. Bom, mas de fato foi o que foi possível de se fazer nesse período de pandemia. A segunda grande evolução é o sistema de convocação e treinamento de mesários. Estamos falando aqui no universo de 2 milhões de pessoas sendo convocadas em um ato formal, né, para auxiliar os trabalhos das eleições. 2 milhões de mesários. Também não é um ato totalmente informal. Convocar um mesário é instituí-lo de poder público, ele é a autoridade ali naquela sessão. E isso dependia de uma carta de convocação, né? Eu não sei como é que está funcionando o sistema de correios aí no México, na Argentina, mas no Brasil o sistema de correios ficou muito debilitado, né? Seja pela proteção do funcionário do correio, ou seja pelo medo de uma eventual contaminação pelo manuseio das correspondências. Mas, de fato, aqui a Justiça Eleitoral ficou numa sinuca, né? Não poderia deixar de convocar os 2 milhões de mesários. Então, foi também desenvolvida uma ferramenta de convocação por SMS, de autenticação desse mesário, de regularização das atividades e de treinamento à distância, né? No Brasil, nunca se pensou a possibilidade de se treinar uma pessoa para a eleição à distância. E hoje, também, a primeira dúvida, será que os mesários vão se aderir a esse modelo? E aí, a outra grande surpresa, só que no Espírito Santo, posso falar pelo Espírito Santo, dos 42 mil mesários, 37 mil já se alistaram, dado recente de hoje, né? 37 mil já se autenticaram. E aí, por fim, a última inovação que nós tivemos, que para mim foi uma verdadeira quebra de paradigma, né? Que é o sistema de justificação do voto à distância. Veja, justificar o voto... bom, primeiro parênteses, o voto no Brasil, né, para alguns colegas aí da América Latina, é um voto obrigatório. Comparecimento às urnas é um voto obrigatório. E para quem não comparecer, ele deve apresentar uma justificativa ao juiz eleitoral, né, que deve ser validada posteriormente e tudo. Essa justificativa só era possível presencialmente. O eleitor deveria se deslocar a uma sessão eleitoral para dizer por que ele não pode votar, né? Ou fazer isso perante a autoridade judiciária eleitoral nos cartórios, né? Esse ano foi feito um incremento ao título eleitoral digital, ao e-título, que permite o eleitor justificar à distância o título. Ou seja, nós estamos permitindo a inserção de um dado no sistema da Justiça Eleitoral, de uma manifestação de vontade, né? Que a justificativa é uma manifestação da vontade, no sistema da Justiça Eleitoral. Isso nunca foi possível, isso nunca foi imaginado, né? E aí eu pergunto, seria esse um precursor, por exemplo, de um voto em branco à distância? Né? Porque a resposta foi, não podemos fazer aglomerações em filas, precisamos conferir velocidade à votação. Então, a justificativa daquela pessoa que já não vai votar, né? Já é um voto, entre aspas, perdido, né? Pode ser feito à distância, pela casa dela, em qualquer lugar do mundo. E aí seria esse, então, uma primeira sinalização para um voto em branco à distância, sem o comparecimento das urnas, e aí, por fim, seria esse uma sinalização de um primeiro passo para uma desobrigatoriedade, né, de uma não obrigação do voto? Bom, essas 3 soluções, elas só foram possíveis pela força coercitiva que o distanciamento social obrigou as instituições a se adaptarem. Né? Não era um problema de tecnologia, inclusive a tecnologia para isso era uma velha conhecida, eram sugestões em várias e várias reuniões que eu já participei no Tribunal Eleitoral e não eram implementadas em razão de entendimentos, entendimentos principalmente quanto à segurança, quanto à credibilidade das informações. E isso só foi possível, essas 3 soluções foram implementadas em razão dessa mudança de paradigmas imperada pela pandemia do Covid, né? Bom, então no momento é isso, agradeço aí a possibilidade e estou aberto para novas perguntas agora ao final. Obrigada, doutor Vinícius. Você nos deu muitos elementos para para pensar essas mudanças de paradigmas que nós vamos ter agora. Em seguida, eu convido o doutor Wagner de Souza, advogado eleitoralista, a iniciar a sua fala, então. Boa tarde a todos. Peço permissão para saludar os irmãos argentinos, mexicanos e todos que nos ven por
la internet en la Latinoamérica y les pido permiso para hablar en portugués. Talvez, eu acredito que o direito eleitoral nunca, assim como outro ramo do direito, nunca comprovou tanto a relação entre fato, norma e valor. Esse é um exemplo histórico no Brasil, em que as matérias que tratam da questão eleitoral no país conseguem confirmar essa relação entre fato, norma e valor. Eu cito como exemplo a lei da ficha limpa, que também foi aprovada de acordo com os valores vigentes na sociedade naquele momento, né, com os fatos que se ocorriam naquele momento histórico, e com a norma que foi rapidamente instituída, outorgada no país. Assim também a emenda constitucional 107, né, frente a uma situação de pandemia no país, de isolamento social, no ano eleitoral, em que requer um aporte, né, de serviços de prestação jurisdicional da justiça eleitoral, e eu acho que a rápida ação do parlamento e da justiça e da sociedade como um todo permitiu que nós tivéssemos aí a consolidação do modelo democrático brasileiro sem ampliação de mandatos e a realização das eleições. Mas eu aqui, como advogado, gostaria de suscitar algumas dúvidas com relação ao processo eleitoral. Porque no Brasil, tradicionalmente, as eleições se dão na rua, né, se dão na relação corpo a corpo, e embora a gente já presencie a atuação da campanha eleitoral na internet com muita força, mas eu acredito que essas eleições adiantaram aí talvez a evolução da participação política na internet em pelo menos 20 anos, né, 10 ou 20 anos de participação política na internet, de modelo de atuação, foram antecipados nesse momento de quarentena, de isolamento social. Então, o meu primeiro questionamento aí que fica para a nossa reflexão é como é que vai se dar, já que a Justiça Eleitoral se preparava para aportar um modelo de fiscalização, uma certa estrutura de fiscalização, como é que nós vamos fazer para fiscalizar e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de propaganda eleitoral nas redes sociais, sendo que o volume de utilização dessas ferramentas, né, nesse ano será muito maior. Então, esse é um questionamento que se faz e que isso me preocupa bastante, principalmente por conta das regras de impulsionamento que estão estabelecidas nas resoluções, na legislação eleitoral, bem como nas regras, nas determinações para cadastro de perfis que impulsionem conteúdo político, determinados pelo próprio Facebook e pelas redes sociais. Como é que nós vamos garantir, ao mesmo tempo, a liberdade, mas também não a exacerbação do cometimento de ilícitos, e como é que a estrutura da justiça eleitoral vai conseguir se adaptar a essa realidade, visto que a preparação era anteriormente para um volume e hoje o volume será muito maior. A doutora Ângela Issa, ela colocou uma questão importante, que é com relação à realização das convenções eleitorais, né, que com muita capacidade aí de adaptação à realidade, a Justiça Eleitoral interpretou a legislação verificando a possibilidade de realizar as convenções por mecanismos virtuais. O que me preocupa é que, de fato, o debate pode se dar de uma forma ainda mais acanhada do que se dava no modelo presencial. Isso não significa que nós precisamos rechaçar a possibilidade de fazer as convenções no modelo virtual, mas que talvez seja aí um dever tanto dos militantes dos partidos políticos como dos próprios candidatos de verificar de fato em que medida vai se dar a possibilidade de debate na composição das chapas, em que medida vai se dar a possibilidade de decisões, já que a legislação brasileira permite, por exemplo, que aquilo que não for decidido em convenção eleitoral seja delegado à direção partidária posteriormente. Como é que os candidatos, né, em grande parte desses candidatos que não têm uma relação necessariamente orgânica com as organizações partidárias, como é que eles vão poder, inclusive, garantir
a elaboração dessas atas de convenções eleitorais de acordo com o que se deu na realidade e como é que eles vão conseguir garantir que o anseio aí da coletividade partidária não fique subjugado a uma decisão posterior das direções partidárias. Esse é um ponto importante a ser decidido, já que a vida cotidiana orgânica nas sedes dos partidos e, consequentemente, a realização de debates mais constantes talvez não vá acontecer. Então, é preciso também que essa realidade da democracia partidária, que é algo tão debatido no Brasil, acredito que em toda a América Latina, isso também precisa ser bastante vigiado. E aí eu coloco também mais um ponto, a terceira do meu quarto questionamento, é que a tradição brasileira, como eu já falei, é de propaganda eleitoral na rua. E aí alguns estados no Brasil já têm iniciado, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a partir do dia 14, de acordo com o novo decreto do governador do estado, a partir do dia 14 estão autorizadas pequenas reuniões com a presença de até 100 pessoas, respeitadas, evidentemente, as questões sanitárias, né, de utilização de máscara, álcool gel, distanciamento nos espaços fechados, mas que a realidade aqui, por exemplo, já vem se adaptando a uma discreta abertura do isolamento social, permitindo reuniões de até 100 pessoas. Mas é fato que a propaganda eleitoral ela se dá no convívio social, não somente no espaço virtual. Então, por exemplo, a legislação eleitoral permite a fixação de mesas em praças públicas para distribuir material, permite que nos espaços públicos se coloque ali fixamente com horário para iniciar e horário para terminar, as pessoas segurando bandeiras, que, enfim, os atos de panfletagem nas portas de escola, nos bares, como é que isso vai funcionar? E aí, desse questionamento decorre uma dúvida. Como é que a justiça eleitoral e como é que o Estado, o aparato estatal vai encarar, por exemplo, o não cumprimento das regras de isolamento social frente à liberdade de propaganda eleitoral. Então, o Brasil conta hoje, por exemplo, com uma ferramenta digital que se chama Pardal, que permite a qualquer cidadão denunciar atos irregulares de propaganda eleitoral. Então, será que o desrespeito às regras específicas, né, de cada estado vão ser objeto, inclusive, também dessas denúncias por parte dos cidadãos, considerando, inclusive, que há uma mitigação do exercício do poder de polícia do Estado durante o processo eleitoral, principalmente das questões urbanas, enfim. Essas são as questões que eu coloco. E, por último, eu gostaria de levantar aqui também um outro questionamento, que o Brasil hoje, segundo dados do TSE, tem 401 mil sessões eleitorais. Como é que os estados, né, podem, e a própria Justiça Eleitoral vai conseguir se organizar na perspectiva de que, tradicionalmente, os locais de votação, mesmo a legislação proibindo, mesmo a prática de boca de urna sendo um crime no Brasil, como é que nós vamos ter estrutura suficiente para controlar o que já é crime eleitoral e, ao mesmo tempo, evitar as aglomerações nos pontos de votação dessas 401 mil sessões eleitorais que existem no Brasil, né, frente a uma população de quase 140 milhões de eleitores. Então, eu aqui na condição de advogado de que visualiza no dia a dia a prática das campanhas eleitorais, eu me faço, também coloco aqui alguns questionamentos para que a gente possa fazer esse debate, visando que o isolamento social é algo necessário para o país, para a segurança sanitária do país, a adaptação da legislação eleitoral, principalmente no que diz respeito ao adiamento do dia da votação, foi uma medida exemplar aí de proteção à democracia, mas também gostaria de trazer essas reflexões, esses questionamentos para que a gente pense como é que vai se dar na prática a campanha eleitoral, visto que
o acesso à internet ainda é algo bastante limitado, embora o Dr. Vinícius tenha trazido alguns dados interessantes que eu acho também que revelam aí talvez o não acesso à internet não seja também tão grande como a gente imagina, mas que ainda assim é um direito, é um exercício de direito que se faz com limitações e que também a gente visualiza uma campanha eleitoral que ainda segue, apesar de tudo, os moldes tradicionais, que é da relação corpo a corpo, a relação interpessoal. E aí fica a dúvida de como é que nós vamos fazer, tanto para orientar os candidatos, os eleitores, e como é que a própria justiça eleitoral vai se posicionar diante dessas realidades. Muito obrigado. Obrigada, doutor Wagner. Agradecer novamente a participação de todos. Nós vamos iniciar, então, a nossa fase final aqui com as considerações finais e as perguntas que chegaram do público. Chegaram algumas perguntas sobre como a pandemia afeta a participação eleitoral. Só um adendo, eu não vou direcionar a pergunta para nenhum de vocês, eu penso que vocês podem fazer as considerações e responder aquelas que vocês considerem mais interessantes ou que se sintam mais à vontade mesmo. Então, a primeira é sobre como a pandemia pode afetar a participação eleitoral, a outra sobre se está previsto que se segmente a jornada eleitoral, né, para que os eleitores eles votem de acordo ao número do seu documento. Eu tenho algumas perguntas também, especificamente para a doutora Ângela, sobre quem que é esse eleitor, né? A gente falou tanto sobre esse eleitor, ele não confiar na justiça eleitoral em função de tantas mudanças, de tantas informações, então tentar identificar para os nossos ouvintes aqui que não conhecem tanto a região brasileira ou que querem saber mais sobre o Brasil, quem que é esse eleitor brasileiro? Pode falar inclusive da sua experiência como juíza na sua localidade. A outra pergunta é para o doutor Vinícius, sobre se ele pensa que há práticas que permanecerão após a pandemia, então a pandemia trouxe mudanças que são muito relevantes, mas se ele acredita que há algumas práticas que vão permanecer mesmo após o fim da Covid-19. E, por fim, para o doutor Wagner, sobre essa nova forma de se fazer política. Então, do seu ponto de vista, qual que seria o papel dos partidos políticos nesse novo cenário, né? Como eles podem contribuir para a participação política e qual seria esse papel deles nesse novo momento? Então, se a doutora Ângela puder começar, a gente mantém a ordem que foi dos debates. Claro, Paula. Muito feliz por participar, feliz pelas perguntas, feliz, doutor Vinícius, pelo nosso diálogo institucional, né? Porque considero que assim, você trouxe aportes muito interessantes. Eu sou admiradora da vanguarda da justiça eleitoral. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma que a justiça eleitoral, não é? Ainda se o desafio fosse maior, ela conseguiria aparelhar-se para que as eleições se realizassem com tranquilidade. Entrando até um pouco no mérito do Vinícius, eu considero que essas inovações, elas vieram para ficar, não tem caminho de volta mais, né? Na minha fala, e aí já direcionando um pouco para a pergunta que me foi feita, quem é esse eleitor e por que essa falta de acesso, né? O Brasil é um país aqui de dimensões e diferenças, é difícil de compreender para quem não é do nosso contexto. Então, região sul com região norte, região nordeste, né, tem aí assim, muitas contradições, muitas diferenças culturais, sociais, e isso acaba, então, influenciando nessa forma de participação de eleitores.
nessa pesquisa que foi feita, né, de quem não tem acesso à internet no Brasil, nós vamos ver que justamente as regiões que são aí mais pobres são as regiões mais prejudicadas, especialmente região norte e região sul, essa falta de acesso ela é maior. Então, eu vejo a questão de 2 pontos de vista. Se eu vejo da perspectiva dos avanços da justiça eleitoral, né, são avanços indiscutíveis o que nós obtemos. Mas quando eu trago a questão para esse foco do eleitor conhecer o programa do candidato, do eleitor ter acesso ao que apregoa esse candidato, ou ainda naquele outro viés que eu disse da participação, que é o da participação do candidato, eu tenho preocupação com 2 pesos e 2 medidas. O doutor Wagner colocou muito bem os entraves que poderão ocorrer. Eu digo poderão porque a gente ainda vai experimentar como vão ocorrer essas convenções. Mas também preocupo muito com essa questão da polarização política e a forma com que determinados candidatos eles vão influenciar essa mídia. Né? A questão do abuso de poder, que vai aí, de uma certa forma, confundir o eleitor. Ele não vai ter claro qual é a proposta do candidato. Ele, muitas vezes, se ele tem uma ideologia, ele vai começar a disseminar coisas que confirmem essa ideologia, mas ele desconhece a realidade para poder escolher. E aí eu acho que é aquele risco lá que o Castells faz, né, quando a gente dissocia essa vontade do eleitor com as ações daqueles com quem nós elegemos. Né? Aí não é questão de porcentagem de voto para a questão de eleição, mas aí é assim, a falta da legitimidade ali de quem nos representa, porque na verdade ele vai alçar um mandato, mas ele não nos representa, porque ele não replica o que nós realmente queremos, as nossas necessidades, as nossas agendas, né, as políticas públicas que precisamos ver implementadas. Né? Então, assim, o meu receio é esse, né, essa desigualdade extrema que nós temos no Brasil e como que isso afetaria, né, o resultado das eleições, considerando, então, né, como desafios, né, questão aí que são muito frequentes nos tribunais, as ações que justamente vão analisar aí a questão de abuso de poder. Né? Do cadastro da Justiça Eleitoral, Vinícius, assim, eu achei louvável também, e aqui nós tivemos um fenômeno muito engraçado, que ele foi de uma zona eleitoral do estado, estado pequeno, nós temos 33 zonas apenas, mas de uma delas subiram, assim, muitos recursos, tanto da questão da transferência como do cadastro, né? Que teve muita gente que se resignou com a questão do prazo e a gente viu que teve aqui muitos recursos que foram meramente protelatórios, porque não traziam os documentos que os nossos normativos exigiam. Então, a grande maioria desses recursos não foram conhecidos, mas aqueles que tinham fundamento, que obedeceram a documentação necessária, foram conhecidos, porém, né, ele só será apto a voltar nas próximas eleições, né, porque daí já tinha fechado lá o prazo de 4 de abril. Então, eu acho que são desafios que vamos enfrentar
Mas a justiça eleitoral, ela está preparada para esses desafios. Só tenho medo, Vinícius, convocação de mesários no dia, né, as pessoas se acometerem aí do receio de estar tão à frente das questões. Obrigada, Paula. Obrigada, doutora Ângela. Então, a gente passa agora para o Vinícius. Vinícius, se você puder só se ater um pouco à questão do tempo, tá? Para não cansar também nossa audiência. Obrigada. Eu acho que você está sem som. Não, agora tá me ouvindo? Doutora Ângela, na verdade é assim, são vários tipos de problema, né? Então, a solução para a convocação do mesário, de fato, não garante que ele vá participar, né? Mas aí eu já trago de início uma informação. Ontem, no dia de ontem, o ministro Barroso fez uma coletiva de horas, né? Trazendo o plano de estratégia para as eleições, né? Respondendo agora a primeira pergunta, acho que é do doutor Leandro ou do doutor Jesus aqui. E esse plano de segurança que o ministro Barroso trouxe, eu acho que ele deu uma boa acalmada, sabe? Na população, nos jornais. Ele apresentou algumas medidas assim, muito sérias, muito diretas, muito concretas. Ele narrou como é que seria o processo de votação. E aí, as duas perguntas respondendo de uma vez. Ele utilizou protocolos internacionais e consultorias super respeitadas, né? Foram hospitais, foram centros de pesquisa dos melhores que o Brasil possui. E aí eu não posso dizer, mas acredito que os normativos, as recomendações da OEA, elas foram levadas em consideração. Até porque o núcleo delas é o mesmo, praticamente o mesmo dos trabalhados por essas consultorias, né? Então o ministro Barroso trouxe isso, foi pelo menos aqui no tribunal, foi um alívio grande para a nossa comissão de mesários. E eu acho que sim, eu acho que nós corremos o risco de ter talvez a maior abstenção de eleitores da história do país, né? É um fenômeno que já vinha crescendo, né? De eleição após eleições, nós já vínhamos contando com um número de abstenções muito grandes, e essa agora com a incrementação do risco, do medo da contaminação da pandemia. Então, nós estamos trabalhando com esse receio de termos a maior abstenção da história. Essas práticas, doutora Paula, eu acredito que elas vieram para ficar. Vieram para ficar e vão ser evidentemente aprimoradas, né? Vão ser melhoradas, vão ser incorporadas, mas eu acho que dificilmente nós vamos ter aí um treinamento de mesários presencial. Eram meses de treinamento de mesários, meses. Os servidores ficavam exclusivamente dedicados àquilo ali, eram aulas atrás de aulas, principalmente por um ponto, né? Doutor Wagner deve até concordar comigo, quem dividia a conta com a Justiça Eleitoral era o empresário, que cedia o seu funcionário, depois perdia 2 dias de trabalho, né? Então era um problema grave. Agora, o treinamento, ele como por ser online, ele pode ser feito qualquer hora do dia, e o entendimento é que não necessariamente tem que folgar, perder o trabalho para poder fazer o treinamento. Então, são medidas que eu acho que vieram de fato para ficar. Concordo com os receios da doutora Ângela, né? As respostas que apareceram não têm a pretensão de esgotar toda a dificuldade. Vai ser uma eleição muito difícil, né? Mas pelo andar da carruagem, a Justiça Eleitoral está se mostrando muito, muito presente, né? Muito combativa desses desafios. Deixa as outras para o doutor Wagner. Perfeito. Então, eu dou a voz agora ao doutor Wagner para fazer suas considerações finais. Antes de falar das perguntas, eu queria, de fato, enaltecer o trabalho da Justiça Eleitoral no Brasil como um todo. Aqui no Ceará, nossa experiência tem sido bastante positiva e eu vejo que o corpo técnico da Justiça Eleitoral tem se mostrado bastante dedicado, já se mostrava anteriormente, nessa relação entre eleitor, partidos políticos e candidatos, mas hoje muito mais com canais de acessibilidade, né, para tirar dúvidas, para orientações. Aqui, por exemplo, a Escola Judiciária Eleitoral tem feito um papel brilhante. Eu acredito que isso se replique, né, se repita em todos os estados, e eu gostaria de primeiro fazer esse reconhecimento aqui da excelente estrutura jurisdicional, né, do serviço jurisdicional que a gente tem recebido da Justiça Eleitoral. E com relação à participação política, esse modelo de participação política que a gente está enxergando agora, a internet, principalmente as redes sociais, nos últimos anos tem contribuído muito para a participação política de
setores da sociedade que antes participavam menos. Você tem ali momentos históricos em que, por exemplo, a juventude participava mais ativamente dos movimentos políticos e da discussão da política no país. Isso sofreu reduções e aí volta, né, a ter essa participação através das redes sociais. Eu acredito que esses sejam canais que permitam, hoje, não só a juventude, mas que diversas faixas etárias da sociedade consigam acessar essas informações. Acho que o que as redes sociais hoje contribuíram, e eu não digo isso só no campo da política, contribuiu, inclusive, em diversos meios, mas na política especificamente, a tornar a figura do político, né, do candidato, dos dirigentes partidários, figuras mais próximas da humanidade mesmo, figuras mais humanas, que se encastelam menos dentro das suas estruturas ali de exercício do poder e que precisam obrigatoriamente dialogar mais com a sociedade. Acredito que isso tem se dado e essa eleição talvez vá demonstrar para a gente que a utilização das redes sociais, nesse avanço aí, nessa abreviação do avanço tecnológico, da utilização dos recursos tecnológicos, que não são novos, já existem, reuniões virtuais já existem há um bom tempo, as redes sociais já existem, mas a utilização delas ainda era incipiente. Eu acredito que a participação política se dê principalmente aí. Embora os dados de abstenção eleitoral se deem, né, com um certo acréscimo, mas eu acredito que momentos históricos de polarização política facilitam também, pelo menos no debate político, a participação da sociedade no processo eleitoral. Não sei se essa parcela da sociedade que participa do debate chega até a urna para votar, mas que ela, sem dúvida, participa do processo eleitoral, seja incentivando o voto ou não incentivando o voto, né? Ou tentando intimidar o exercício do voto. E aí, já indo para a questão da democracia partidária, eu acredito que esse talvez não seja um debate que dê para fazer em poucos minutos, porque ele guarda uma complexidade gigantesca, assim. Mas eu acredito que se os partidos políticos, nesse momento eleitoral, se eles fizerem o mínimo, que é cumprir a legislação eleitoral, principalmente no que diz respeito hoje à distribuição dos recursos, né, de fundo partidário, fundo eleitoral, eu acredito que eles já possam dar aí um avanço gigantesco com relação à democracia interna nos partidos, principalmente no que diz respeito ao financiamento das campanhas femininas e ao fomento das campanhas femininas, né? A legislação eleitoral ela permite, por exemplo, que o partido faça gastos coletivos, destinando a cota parte desses gastos para as candidaturas femininas. Acho que cabe aí não só a sociedade, não só a justiça eleitoral, mas das próprias candidatas exigirem, de fato, o cumprimento da legislação. E eu acho que, pelo menos nesse momento específico, nesse recorte aqui da história, os partidos, se eles cumprirem isso, já vão estar cumprindo satisfatoriamente a democracia intrapartidária, mas, sem dúvida, sem deixar de lado a esse debate, que é um debate extenso, é um debate longo, que ainda precisa muito avanço frente à realidade política brasileira. Eu quero agradecer a oportunidade, justificando também que quem deveria participar é a doutora Camille Castro, juíza do TRE aqui do Ceará, mas que, por um outro compromisso, um choque aí de agenda, não pôde participar, e eu agradeço a oportunidade. Perfeito. Eu vou finalizar, então, o nosso painel. Gostaria de agradecer novamente o tempo disponibilizado pelos nossos painelistas. Nós sabemos a importância do cargo de vocês e que o tempo ele é muito escasso, então a oportunidade de estar com vocês aqui debatendo hoje é muito, muito importante. É importante, inclusive, para o fortalecimento da nossa democracia, que existam tantos debates participativos. Gostaria de agradecer também a participação dos ouvintes, da nossa audiência, das pessoas que fizeram perguntas, e finalizar agradecendo a oportunidade de estar aqui junto à CAUEST e à Transparência Eleitoral, promovendo esse debate tão plural e tão importante nesse momento da nossa democracia, da nossa política atualmente.
Obrigada a todos e o painel está finalizado. Boa tarde.